Eu preciso trazer um caso assim terrível. Eu assisti as imagens, eu fiquei impressionado. Cenas bizarras, terríveis, uma selvageria fora do comum. Uma emboscada que foi organizada por cerca de 150 torcedores do Palmeiras contra torcedores do Cruzeiro deixou uma pessoa morta e outras 17 feridas na madrugada deste domingo na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a polícia, todas as vítimas eram integrantes da torcida organizada Máfia Azul. Pelo menos 2 ônibus foram atacados e um deles foi incendiado, enquanto o outro teve as janelas destruídas. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a selvageria do ato, com integrantes da Mancha Verde do Palmeiras atacando torcedores com barras de ferro, socos e até armas de fogo. A emboscada é apontada como uma vingança por um ataque parecido que aconteceu em setembro de 2022. Na ocasião, os torcedores do Cruzeiro espancaram vários integrantes da torcida do Palmeiras. A Mancha Alviverde, principal torcida organizada, negou o envolvimento com a emboscada e afirmou que a ação foi isolada. Isso aconteceu na rodovia Fernão Dias, na altura do município de Mairiporã. Delegado Palumbo é palmeirense, conhece essa dinâmica de briga de torcida, porque, como fez parte por muitos anos da Polícia Civil de São Paulo, já se deparou com uma série de episódios parecidos. Delegado Palumbo, que a gente precisa considerar em relação a esse caso bizarro, né? Porque muitos vídeos foram compartilhados nas redes sociais, imagens muito fortes, que a gente nem consegue mostrar, a gente tem que utilizar aquele efeito blur, né, para deixar borrada a imagem, porque senão certamente as pessoas ficariam impressionadas. Delegado Palumbo. Esse crime foi premeditado, esse é o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração. O promotor tipificou como uma organização criminosa. Concordo com o promotor e dou parabéns para ele. Não é possível que as pessoas morram por causa de futebol. E digo mais, o que deveria acontecer? O time deveria perder pontos no campeonato toda vez que uma barbaridade dessa acontecesse, porque esses torcedores são movidos pela paixão e pela vingança. Eu me lembro quando eu trabalhava no grupo de operações especiais, nós fomos chamados para uma rebelião no 2º DP, aqui no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Chegando lá, eram integrantes da Mancha Verde que estavam presos e eles literalmente, todos os lutadores de MMA, literalmente espancaram a cadeia inteira. Eu, além de palmeirense, eu sou conselheiro do Palmeiras. E durante as reuniões do conselho, quando tem integrantes da Mancha Verde, eles simplesmente acabam fazendo ameaças veladas aos conselheiros, né? Eu até falei para um deles, cuidado, hein, vocês ainda vão acabar infartando esses senhores de idade que fazem parte do conselho. Afinal de contas, o conselho do Palmeiras é formado por uma maioria de pessoas de idade. Nós temos que ter tolerância zero com esse tipo de delito. Eu já presenciei diversas brigas. Aliás, rendo aqui mais uma vez a minha homenagem à tropa de choque, porque eu presenciei torcedores de uma torcida organizada acendendo um rojão de 12 tiros e jogando na outra torcida. E lá estava uma mãe com o seu filho. E se não fosse a intervenção da tropa de choque, uma tragédia teria acontecido ali. Nós não podemos ter complacência com essas pessoas, que não são torcedores não, viu? São criminosos que fazem de tudo para tornar o espetáculo uma coisa terrível. Isso não é bom para ninguém, Caniato. É isso, uma pessoa morta, 17 feridas nessa briga entre Mancha Verde e Máfia Azul na rodovia Fernão Dias. A gente segue trazendo os destaques para você ficar sempre bem informado depois do break comercial. Um intervalo super rápido, 1 minuto e meio. Eu conto com você, hein? Fica na sintonia. Os pingos nos is. Jovem Pan. Escolher um carro elétrico BYD é a maior economia. Até 5 vezes mais econômico que carros a gasolina. E você ainda aproveita o programa de recompra garantida BYD. BYD Dolphin Mini a partir de R$ 115.800. Com carregador Wallbox, a maior garantia do mercado. Bônus de R$ 7.000 no seu usado. Ou taxa zero. Aproveite, é só essa semana. BYD, construa seus sonhos. Jovem Pan News. Apresentamos a formação completa que transformará você em um expert em Excel e Power BI. No
mundo dos negócios de hoje, saber manipular e analisar dados não é apenas uma habilidade, é uma necessidade. Com uma taxa de empregabilidade de 95%, a formação Excel e Power BI da NIL vai fazer você dominar as ferramentas essenciais para análise de dados e abrir portas para oportunidades de carreira inimagináveis. São mais de 100 horas de aulas gravadas e exercícios práticos. Nossa formação foi cuidadosamente desenvolvida para oferecer uma experiência de aprendizado completa e imersiva. Comece agora a sua transformação em newcursos.com.br. E nesta semana, o meu convidado é a maior liderança do WhatsApp no Brasil, na Índia e Indonésia, Guilherme Horn. Eu espero você. Show Business, nesta quarta, às 10 da noite, na Jovem Pan News. Os pingos nos is. Jovem Pan. Você sempre bem informado aqui na programação da Jovem Pan News, programa Os Pingos nos is, sempre contando também com as análises, reflexões, debates com os nossos comentaristas. Deixa eu chamar o Roberto Mota, estamos tratando da briga de torcidas entre Mancha Verde e Máfia Azul, na rodovia Fernão Dias, na altura do município de Mairiporã. Cenas terríveis. Uma pessoa morreu, 17 ficaram feridas. Teria sido uma vingança, porque tempos atrás a Máfia Azul teria espancado integrantes da torcida do Palmeiras e eles pegaram o RG do presidente da Mancha à época. E sempre quando havia jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, eles ficavam mostrando o RG, provocando a torcida do Palmeiras, como se fosse um troféu. E aí o revide teria acontecido por conta disso, enfim, informações das investigações. Você, Mota, o que a gente precisa considerar? Tratar as torcidas como organizações criminosas? Caneto, a gente tem que perguntar o que leva alguém a fazer isso, né? O primeiro impulso é dizer que é a certeza da impunidade, certeza de que não vai dar em nada. Se você tiver um bom advogado, está tudo resolvido. Agora, a violência de torcidas é um problema em vários lugares do mundo, inclusive na Europa, inclusive em países onde as punições são severas. Imagine aqui. Você, Beraldo, suas reflexões, um episódio terrível envolvendo essas duas torcidas. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida. Uma selvageria injustificada. As cenas são horripilantes. Mostram como o ser humano, em algumas circunstâncias, perde completamente as suas referências mais elementares de convívio em sociedade. Essas pessoas que fizeram isso, não só o autor ou os autores do assassinato que tirou a vida de um torcedor do time oponente, fosse ele qual fosse, seja o histórico que for, nada justifica fazer o que eles fizeram, jogar as pessoas no chão, chuta a cara, pega pedaço de pau, de vara, bate, tira a roupa, deixa ali as pessoas nuas e sentando chute, soco, paulada. Isso é coisa de animal selvagem. Então, essas pessoas elas precisam ser retiradas da convivência da sociedade. E aí, como consequência disso, a gente tem que fazer uma reflexão sobre aonde eles serão retirados da convivência da sociedade. Dentro desse sistema carcerário que temos hoje no Brasil, aonde lá eles vão poder exercer essa atitude selvagem como um atributo de força e serão respeitados em razão disso. Sairão de lá, muito possivelmente, mais marginais e criminosos do que entraram, mesmo depois de terem cometido essa barbárie. Então, infelizmente, para essas figuras, que aí tem até na gravação dizendo aqui é a Mancha Verde e tal, para essas figuras não há salvação. Esse mal será acobertado pela sociedade ou pelo Estado e, eventualmente, pelos dois, porque não há remédio hoje disponível para curar essa doença. E há um histórico de episódios que envolvem a Mancha Verde. Teve um caso, né, delegado Palombo, final da Copa São Paulo nos anos 90, não me lembro exatamente o ano, teve uma briga de torcida, um torcedor do São Paulo morreu, inclusive, e a partir dali houve um avanço de um processo que extinguiu a Mancha Verde.
A Mancha Verde foi extinta. E aí eles reabriram com o nome de Mancha Alviverde. Mas como o alve fica bem pequenininho, todo mundo lê Mancha Verde. Mas, na verdade, a Mancha Verde foi extinta. À época, Fernando Capês, do Ministério Público, teve participação. Me lembro muito do Capês, inclusive, nas mesas redondas, participando dos programas de TV e de rádio, falando desse caso. Delegado, só para fechar, queria que você trouxesse a informação. Então, o GAECO, o entendimento que as torcidas deverão ser tratadas como organizações criminosas. Como isso muda no processo de apuração e eventual tratamento por parte do judiciário? 2 minutinhos. O Né, falou que vai enquadrá-los na organização criminosa. Eu acho muito bem feito isso. Por quê? Porque a pena se torna maior do que o crime ali de você espancar uma pessoa, você matar uma pessoa. Eles saíram com esse propósito. Eles premeditaram isso. E esse episódio que você falou, Caniato, salvo engano, foi no Pacaembu, no final da Copinha. São cenas lamentáveis que aconteceram lá, mataram um torcedor na paulada. A gente não deseja isso, independente se ser da torcida do Corinthians, São Paulo, Santos, né? As famílias perdem interesse de assistir um jogo de futebol. A minha filha, por vezes, ela quer ir para a escola com a camisa do Palmeiras, eu proíbo ela de ir com a camisa do Palmeiras. Eu não sei se vai estar tendo algum jogo aí do Corinthians em algum lugar da cidade, mesmo que seja futsal, com certeza ela seria hostilizada, e mesmo alguém que seja com a camisa do Corinthians, vice-versa. Ou seja, são absurdos atrás de absurdos, né? E nós temos que ter tolerância zero, como eu havia dito. A gente não pode ter complacência com quem faz esse tipo de atrocidade. Você pegar uma barra de ferro, bater na cabeça de uma pessoa, até matar essa pessoa e ficar por isso mesmo. E ainda filma, porque alguém filmou isso daí. Muito provavelmente foi gente deles mesmo, para depois expor aí nas redes sociais. Olha, eu sou da torcida tal, eu sou da Mancha Alviverde. Você está certo, Caniato. Extinguiram a Mancha Verde e colocaram o alve bem pequenininho lá e continua a mesma atividade.